Isso é Factions. Dropei! Você já vazou? Quem pegou o item já vazou? Ó o traidor! Pega o traidor! Vai, todo mundo, pega o traidor aqui, ó. Pega o... Nossa, eu pensei um monte de meme da hora pra fazer com isso. Porque não é todo dia que uma basezinha é invadida em 30 segundos, né? Tá meia hora aqui clicando e vendo meu dinheiro cair, mó dó. Matei! Dropado! Eu sei, eu tô focando. Quer me batendo! Gravei, quer me batendo! Menos um. Aí você vem atrás. Meu! Tá hack essa porra, velho. E aí galera, beleza? Quem fala é Lugin, sejam bem-vindos a uma nova série no canal, galera. Todo mundo lembra disso? Em 2017 era lançado Factions Fire, vulgo o melhor servidor de Factions da história. E hoje, mais de 6 anos depois, Factions ainda vive. Pelo menos pra mim. As histórias, players, youtubers, servidores e polêmicas em torno daquilo que muitos consideram o melhor modo de jogo que já passou pelo Minecraft marcaram a vida de milhares e milhares de pessoas. Eu sou Light, vem comigo conhecer ou relembrar tudo aquilo envolvendo o melhor modo de jogo que já passou por esse joguinho quadrado. Esse é um tributo a Minecraft Factions. Em dezembro de 2023 foi lançado um novo servidor no Redstone que me trouxe de volta uma comunidade que eu estive tão longe durante tanto tempo. Me juntei com meus amigos e passamos horas e horas em cal em um único jogo, Factions. Mas calma lá, a gente tá em 2023, só que Factions não começa aí. Vamos voltar um pouquinho no tempo, mais precisamente pra 2016. Nesse ano, o Mini Light, que passava navegando pelo YouTube procurando alguma coisa pra assistir, se deparou com um vídeo chamado A Melhor Série Voltou, Factions Ice. Sem saber o quão importante esse vídeo ia ser pra mim, eu cliquei, como se fosse assistir qualquer outro vídeo normal do YouTube. E nesse momento eu conheci um modo de jogo que mudaria a minha vida. Ou melhor dizendo, eu conheci uma comunidade de pessoas. Uma comunidade de pessoas que passavam dias, semanas e meses se esforçando para se tornarem os mais fortes do Sky Survival. E é nesse servidor aqui que a nossa jornada vai começar. Pulando toda a história desse modo de jogo na gringa, até porque, bom, ninguém se importa com isso, Lugin. Talvez esse seja o nome que vocês mais vão me escutar falando aqui. Quase um ano depois de Factions popularizar na gringa com alguns youtubers como The Camping Rusher, o Lugin postou seu primeiro vídeo de Sky Factions no seu servidor, o Sky Survival. E é importante que vocês lembrem desse nome porque foi nessa rede de servidores que os maiores Factions aconteceram durante muito tempo. Sky Factions seguia a ideia base de Factions, um mundo survival delimitado por barreiras com direito a facts batalhando entre si, mas com um toque especial a mais do próprio Sky Survival. Na época, o Lugin, como o maior youtuber daquele servidor disparado, começou a série no Sky Factions que reunia ele, o CF, o Deco e o Rodiguin. E esses quatro juntos fizeram uma das séries mais famosas de Factions acontecer. Com exatamente 50 episódios no canal do Lugin, essa foi a série que começou realmente Factions no Brasil. Toda a imagem de Factions que a gente tem hoje em dia começou bem aqui, bem nesse servidor. E não dá pra falar dessa série sem falar da Vikings. A Vikings era a FAQ do Lugin que seguiu todos os servidores de Factions que esse cara pisou. Esse foi o nome de FAQ que você automaticamente associava ao Lugin quando você escutava, porque além dele ter criado a VKG, era uma das FAQs mais fortes dos servidores que ele pisou. No começo, essa FAQ e a dos outros participantes tinha um acordo de recrutar só depois de tantos episódios, e a cada 5 vídeos acontecia um duelo entre os youtubers. O primeiro foi só com armadura de ferro, o segundo com ferro encantado, e aos poucos, esses duelos ficavam cada vez mais difíceis. Não. Nossa, que isso? cara, Eu vou vou... sair Mano, correndo. eu vou morrer já. Nossa, eu já morri. Ah, não, morri. velho. Matei o Del, o Rodiguinho. O Rodiguinho não deu um hit. Ah, como assim? A espada dele... Por mais que alguém olhe isso hoje e ache que é só uma coisa besta, que é só um PVP, esses duelos eram o ápice da série pra mim e pra quem assistia na época, especialmente pra quem não jogava, que era o meu caso. E esse é um dos momentos mais legais da série, perdendo só pra invasões. Invasão e Faction são coisas que não podem ser separadas, e uma das primeiras invasões da VKG no episódio 24 é um ótimo jeito de definir o que é Factions de verdade. Vou ter uma coisa. Já, nossa, mata geral. Vamos claimar essa base, vamos roubar essa Peguei base. muito item. Explosão, canhões de TNT, PVP, roubando o spawner dos caras, roubando item, isso era Factions. E com o tempo essas invasões se tornaram cada vez coisas mais frequentes no servidor. Claro que existiam muitas outras FAQs além da VKG, mas como eu não jogava na época e eu tô usando a série do Lugin como referência pra contar essa história pra vocês, eu vou estar me baseando nela pelo menos nesse começo aqui. O tempo foi se passando e naturalmente o público foi enjoando daquele servidor. Isso porque todo mundo já tinha item demais, já tinha muita coisa, já tinha conquistado tudo que dava pra conquistar naquele Factions. E isso é uma coisa que vocês vão ver que se repete bastante na história de Factions daqui pra frente. Então, pra fechar a série de vez com chave de ouro, os 4 participantes que começaram a série tiveram uma batalha final do mesmo jeito que começou a série. E... Valendo! Ah, para de ser traíra você. O fim de Sky Factions 1 deu espaço a um novo servidor, um dos servidores que mais durou até hoje. A
Até então, tudo que eu contei pra vocês foi o que eu vi depois que já tinha lançado, mas essa temporada de Factions, essa eu acompanhei e joguei de verdade, só no final do server porque eu não tinha PC antes, mas joguei. Factions Ice é a primeira temporada de Factions em um mundo completamente de gelo, até por isso que é esse nome aqui, né? Esse servidor durou mais ou menos 7 meses, se não mais. E pra quem conhece um pouco de Factions, sabe que um servidor de Factions durar 7 meses é muito tempo. Não vou falar que tinha muita coisa nova em relação ao primeiro server, porque não tinha mesmo. Era bem uma continuação direta do outro. Era bem um reset do primeiro servidor, com alguns pequenos ajustes aqui e ali, e um mapa completamente novo. Algumas correções de bugs, mais spawners, um mundo diferente e caixas misteriosas foram algumas das coisas que foram adicionadas. Mas naquela época a comunidade não precisava de um servidor novo com mecânicas completamente novas e diferentes. Não precisava fazer tantas mudanças assim em um modo de jogo tão rico e que apresentava tantas coisas pra você fazer ainda. A ideia dos duelos ainda continuava, não mais com a Vikings, mas agora com os Mestres da Guerra, que eu particularmente acho esse nome uma bosta, eu prefiro muito mais VKG. Invasão, PVP, tudo mais uma vez, de forma muito mais épica ainda. Vale comentar também que foi nesse servidor que outros youtubers que ficariam muito famosos no Faction surgiram, sendo os maiores o Nerdstone e o Ultralight. Eu tenho que confessar pra vocês que a minha experiência com esse servidor foi bem simples, eu não joguei tanto nele assim, e já que eu não joguei tanto, eu também não entrei em nenhuma FAQ grande, não dominei nada, não tirei tanto PVP assim, eu não fiz nada de tão emocionante, mas só de estar naquele servidor, só de estar naquela comunidade junto com as pessoas que eu via nos vídeos e que eu queria tanto jogar, já era o suficiente pra mim. Pra quem jogava nessa época, tem algumas memórias muito únicas que você se lembra até hoje de estar fazendo. A sua primeira picareta encantada, a sua primeira espada, o seu primeiro spawner, a fila eterna pra entrar nos servidores de 300 a 400 vagas, todas essas memórias marcaram muito nesse servidor. E apesar da comunidade, do próprio modo de jogo de Faction se manter firme, as pessoas estavam há 8 meses jogando mais do mesmo, então tava na hora de uma mudança. Uma grande mudança que revolucionaria as bases de Factions daqui pra frente. E essa mudança, mano... Factions Fire pegou cada aspecto que deu certo e errado nos dois servers anteriores e achou o equilíbrio perfeito entre eles, adicionando muita coisa nova. Se existe um padrão de servidor de Factions hoje em dia, esse padrão começou com certeza no Factions Fire. O Sky Survival repaginou completamente o modelo de Factions aqui, colocando coisas completamente novas que não tinha nos outros servidores. O famoso sistema de MC/MMO, que não pode faltar em nenhum servidor de Factions hoje, começou aqui, e aquele estresse para conseguir upar reparação até o nível 300 foi aqui também. Na série dos youtubers era sempre o primeiro objetivo que eles iam atrás para conquistar, e falando em youtubers, eu nunca vi um servidor que reunisse tanta gente assim. Salve galera suave, aqui quem fala é o Michael. Factions Fire. Factions Fire. Factions Fire. Factions Fire. Quem tá falando é o Sr. Pedro, pessoalzinho? E aí galera, beleza? Quem fala é o Lugui, sejam bem-vindos a uma nova série no canal, galera. Um dos motivos que fazem esse ser o melhor servidor de Factions pra muita gente até hoje são as séries nesse servidor, tudo que tinha nele e a própria comunidade. É natural que quanto mais youtubers falem de algum jogo, mais esse jogo fica em alta, e foi exatamente isso que aconteceu com Factions Fire. Com a grande quantidade de gente que gravava nesse servidor, as 300 vagas que o Sky Survival tinha na época pra suportar essa galera não era nem de longe o suficiente. Ficar horas e horas na fila pra entrar no server era o que muita gente fazia todo dia, e eu lembro claramente disso porque esse foi o Factions que eu mais joguei com certeza. Mas diferente do Ice, esse eu não joguei sozinho. Como esse e o próximo vídeo aqui vão ser bem longos, eu chamei uma galera que jogou comigo na época pra me ajudar a contar essa história pra vocês. Então... Salve, salve, rapaziada. Aqui é o Joãozinho, o mesmo daquele short do Light. Se vocês não veem, vale a pena dar uma passada lá porque o conteúdo é bem da hora. E agora vamos parar de enrolação e bora pro vídeo. Uma das coisas que a gente precisa lembrar quando fala do Fire são as facções VKG, Top, Stage, PKD e até a gente tinha uma que se chamava The Light Side. E várias outras dominavam o servidor, deixando um pouco de espaço pro resto das facts que não era tão grande jogarem de boa. E é legal perceber como as facts evoluíam antigamente também. Hoje, Faction se tornou um modo muito mais rápido. No terceiro ou quarto episódio da série dos youtubers assim, ele já tem uma fact gigantesca, tipo, dezenas de camadas que não era, que é completamente diferente do que era antigamente. O segundo episódio da série do Ultralight mostra a grande base da Stage, o maior do servidor que tinha incríveis 7 camadas de bag. Isso era muito pra época. Era papo de PVP com armadura de Dima lisa, porque antes as facts jogavam bem mais de boa do que agora. A comunidade não era tão tóxica como é hoje, não rushavam tanto e faziam cada segundo valer a pena. Claro que roubar item, enganar os outros, trair facts continuava, mas isso era esperado. Isso que era o Factions, um mundo sem regras, feito pra guerra, o mundo era perfeito. E mano, era coisa de ficar jogando até 1h da manhã em cal com os caras, cagando pra aula do dia seguinte, construindo base, destruindo porque a gente foi traído, a gente explodindo pra roubar o spawner, roubar item. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei no Fire, eu pulei direto naquela área do PVP, na arena, e fiquei escondido. Aí um cara morreu, eu consegui roubar o PK dele, aí todo mundo começou a gritar na cal, foi
Aquele momento foi mágico. A gente da FEC sempre ia PVP com o P4, lutando com aquela porrada de hacker que batia através de blocos, explodindo base. E também tinham as invasões. Cara, as invasões foram incríveis pra história do Factions, teve muitas marcantes. A mania de varar bases começou aqui. Chegou! Varamos a base. Nossa, meu Deus do céu, melhor canhão esse jogo. E não dá pra mentir e falar que não tiveram problemas. Sim, tiveram muitos problemas. Os maiores problemas eram para os itens e o Lugin abusando de muitas coisas que ele era DM, ele ficava abusando essas coisas. E vazaram certas coisas nos vídeos do Lugin, que entregavam que ele realmente abusava. O comando V foi o maior problema dessa treta. Em um vídeo acontece isso aqui. Hack! Hack onde? Tá barra V, viu? Não fala isso. Cara, bateu. Onde? Tá barra V, viu? Não fala isso. Cara, bateu e comeu, velho. É um comando exclusivo para membros do exército, que permite o jogador ficar invisível e ainda poder interagir com tudo ao redor. Então você dá barra V e ficar batendo no maluco enquanto você tá invisível e ter vazado isso no vídeo, prejudicou a imagem do Lugin pra caramba, porque mostra literalmente que ele tava abusando do poder que ele tinha. Coisas como teleportar com Ender Pearl em combate, dar barra home em combate não ajudavam em nada, e a imagem dele só ia se degradando. E o pior é que na época tinha gente que ignorava isso e falava que ele não abusava. E porra, não tem nem como defender. Se quer prova mais concreta do que essas, é só pegar aquele vídeo dele abrindo caixa. Não só no Fire, mas principalmente nos servidores seguintes. O cara botava mais de 30k de cash na conta e foda. O Lugin foi o primeiro a terminar a série dele e não pisar mais no server. Acabaram a jornada dele no Fire mais cedo. A outra grande treta foi a galera do Pando Itens, que nem os malucos. Aquilo era tipo roubado demais. As pessoas descobriram um bug que permitia que eles dupassem um monte de spawner e booster e poder máximo e por aí vai. E aí, já sabe, né? Quase destruiu o Factions inteiro. Quase destruiu. Era um bug tão bizarro que os caras saíam com packs de golem e poder e colocavam no mercado por 1 coin. Pesquisando sobre isso, inclusive, tem um canal chamado do Pano Sky Survival, que é meio autoexplicativo. Isso ferrava bastante a economia do servidor, porque eram coisas que valiam milhões sendo vendidas por valores de 1 coin, e isso não fazia sentido pra ele. Com o tempo, o servidor corrigiu esse problema e parou de acontecer muito com tanta frequência. Mas querendo ou não, atrapalhou muito o Factions Fire, deixando as factions muito desiguais. Passando mais do meio do ano, várias coisas realmente impressionantes na época começaram a acontecer. Youtubers com mais de 1 bilhão na conta, invasões varando bases de uma ponta a outra, PVPs insanos, tudo tava indo muito bem, até que... Depois da polêmica envolvendo o nome do Lugin, ele largou o Factions Fire e parou de gravar lá, o que não aconteceu com os outros youtubers. Os outros permaneceram jogando até o final do servidor quando uma grande atualização meio que arruinou as séries deles. Resumindo pra vocês o que aconteceu e baseado no que eu tenho nesse vídeo do Nerdstone aqui, a Steph fez uma atualização no Fire que fez o limite do mapa expandir um pouco mais e não deixar nenhuma FAQ dominar essa região. Com isso, as FAQs que tinham a base na borda, que eram obviamente as maiores e a dos youtubers também, ficaram completamente vulneráveis a qualquer pessoa que queria invadir a base ou querer destruir a base pelo lado de trás, porque você não conseguia dominar aquela área, mas qualquer pessoa poderia construir ali ainda. Não pode ter claim mais perto da FF, ou seja, o FF expandiu, aqui ficou sem claim tudo, aqui não pode claimar mais, não sei por que tem 3 claim aqui, acho que alguém conseguiu claimar bugando, mas não pode claimar mais perto da FF, é proibido e se você tentar claimar não funciona. Tipo, foi assim, eu tava lá jogando de boa no Factions Quanto, que tinham lançado, aí do nada os caras começaram a me chamar, nerd, entra no Fire lá, desclaimou tudo, a borda, tão perdendo a base. Quando eu entrei, mano, os caras já tinham aqui feito canhão, já estavam no meu cofre, estavam fazendo canhão pra entrar nos golem. Isso que aconteceu foi o pontapé para que os youtubers largassem o Fire e partissem para outro servidor. Não só isso, mas com o tempo as FAQs grandes queriam partir para outra jornada, seja porque se cansaram mesmo ou porque já cumpriram seus objetivos no Fire. Só que as FAQs grandes não poderiam terminar sua jornada no servidor sem fazer nada. O Nerdstone e o Vírus terminaram invadindo algumas bases e fazendo um canhão virado pro spawn e dropando todos os itens deles no spawn também. Eu quero ver mais explosão. Ah lá. Chegou ali aqui, só que ela some, que da hora. Putz, então não tem como explodir. E o Ultralight terminou de forma parecida também, dropando todos os seus itens no spawn e deixando tudo que ele tinha conquistado pra galera que ainda ia jogar e criar muitas memórias no Fire. Pô, vamos dropar tudo aqui, vou dropar tudo mesmo, velho. Eu vou ficar sem nada, porque, mano, quem for jogar aqui ainda vai ser muito feliz ainda, tá ligado? Vai se divertir muito aí com seus amigos. Então vamos lá, vamos começar aqui os drops. Vamos começar pelo baú. Os youtubers podem ter largado, mas o servidor tava longe de acabar. Mesmo depois deles terem quitado, muita gente ainda jogava. Pra quesito de comparação, quando o próximo Factions lançou, que foi o Quantum, o Fire ainda muitas vezes pegava 200 ou até 300 players mesmo, o que mostrava o carinho que a própria comunidade tinha com esse servidor. E é por isso que eu falo, esse foi o melhor Factions de todos. Durou muito tempo, a gente nunca se cansava de jogar e era papo de ficar horas e dias inteiros jogando lá. Cada PVP, cada invasão, cada spawner que a gente conseguia, cada coisa que a gente conquistava naquele servidor era uma coisa única. Não importava se minha FAQ era traída, nunca passava pela minha cabeça a possibilidade de desistir e quitar do Fire. Era justamente o contrário. Cada vez que a gente era traído era como se desse mais vontade de recomeçar do zero e
crescer mais uma vez o servidor. Eu e o João jogamos esse Factions durante muito tempo e até hoje, quando a gente tá conversando sobre Factions e isso aparece nas nossas conversas, o Fire é sempre aquele servidor que a gente lembra como o mais marcante e o melhor de todos. Todas as pessoas que se conheceram, todas as amizades formadas nesse server que duraram até hoje, valem mais do que qualquer coisa. Não é sobre quantas bases você invadiu ou quantos spawners você tem colocado na sua base, muito menos quanto de dinheiro você tem na conta, mas como você conseguiu tudo isso, como você gastou tanto tempo da sua vida conversando com pessoas que você jamais pensou que conversaria, quantas amizades foram formadas, o quanto a gente se divertiu lá, e todas as memórias, desde as mínimas coisas até os momentos únicos que marcaram a nossa vida. Isso é e sempre foi Factions. E por mais que o Fire tenha acabado depois de um tempo, foi nesse servidor que Factions tomou a proporção que ele tem hoje. E o legado do Fire é uma coisa que a gente nunca vai esquecer. Isso eu garanto pra vocês. Depois do Fire vieram mais dois servidores que não se comparavam nem um pouco com ele, Quantum e Galaxy. O principal problema desses servidores foi o spawner comprado por cash. Calma que eu vou explicar. A economia estava tão ruim e fraca que as pessoas só conseguiam pegar muito spawner se gastassem cash, ou seja, se gastassem dinheiro de verdade no jogo, o que desanimava muita gente de jogar. E já que só dava pra conseguir coisa com cash, as facts dos youtubers eram basicamente as únicas que cresceram de verdade nesses servidores. É interessante eu falar também que essas caixas de spawner já existiam lá no Fire, só que como a economia de lá era muito melhor do que a do Quantum e do Galaxy, pouco importava se você pegava spawner na caixa ou não, porque todo mundo conseguia crescer no Fire sem você gastar um centavo sequer no jogo. Foi nesses servidores também que toda aquela história com o Beacon começou, porque se tornou um item tão valioso que você podia tirar só na caixa e te dava força 2 o tempo inteiro. Na época o Lugin gravava nesses servidores, mas não fazia nem questão de esconder que ele abusava mais. O cara botou 60 mil de cash na conta e isso que era só pra mostrar o que tinha na caixa nova, o que não ajudou nem um pouco na imagem de abuso que tinha em cima dele. Ambos os servidores duraram um pouco mais de um mês, bem diferente do Fire que foi o anterior. O tanto que a VKG abusava nesse servidor, a economia quebrada, a beta VIP longa demais e os spawners por cash bem na lógica pay to win mesmo, fizeram esses servidores acabarem bem mais rápido. Na verdade, quem não tinha VIP mal conseguia jogar direito nesses servidores, e isso eu falo bem por experiência própria mesmo. Muito tempo depois do primeiro server, o Sky Survival resetou o primeiro Factions, aquele da primeira série do Login. Era o Factions mais raiz de novo, sem MCMMO, sem pay to win, sem caixa roubada, tudo do mais simples possível de novo. Claro que com algumas mudanças aqui e ali, né, mas tudo do mais simples de novo. Nascia Factions Classic. E que servidor bom, puta que pariu. Como eu não tinha jogado o primeiro Sky Factions, eu tava pegando uma coisa completamente nova que era muito mais simples do que o resto que eu já tinha jogado, mas que era muito bom também. Esse servidor tava cheio de coisa pra você fazer. Tinha como ganhar dinheiro minerando, fazendo plantação, vendendo poção por spawner. O sistema de encantamento era o vanilla do Mine e não tinha MCMMO, o que fazia ter PVP toda hora e todo mundo tava no mesmo nível de novo. Tinha muita invasão, traição, a FAQ do Light sendo invadida em 30 segundos, o que foi um marco histórico nesse Factions. E como vocês viram no título e no comecinho aí do vídeo também mostrei um pouco, a gente invadiu essa facçãozinha aqui, a Stage, a facção tão incrível. E por mais incrível que pareça, a gente invadiu eles em 30 segundos. E foi um Factions que durou cerca de 4 meses e foi outro server que eu joguei bastante. Mas, mais uma vez, eu não joguei sozinho. E rapaziada, meu nome é Nero, eu joguei, né, o Factions Classic e tudo mais. E, mano, eu lembro que era um servidor muito bom. Quando eu cheguei, foi bem de paraquedas mesmo, porque eu não sabia muito jogar Factions. Mas, tipo, eu dei a vida. E virou mais ou menos, tipo, uma rotina minha. De sair da escola e tudo mais e já ligar o PC, né, pra entrar no Factions, tentar amassar os caras. Na época que as pessoas jogavam Sky Survival, mais ou menos, eles já sabiam jogar o Factions muito bem. E eu tinha acabado de chegar no Classic, mas eu lembro que dava pra acompanhar mesmo assim, né? E eu lembro que tinha muita coisa nova, tipo, muito bug e tudo mais, mas eram glitches que, tipo, favoreciam, sabe? Uns glitches legais, assim, tipo, um monte de camadas de areia, muitos canhões, era muita coisa nova. Vários conteúdos também de muitos youtubers, assim, era muito massa isso. E também o PVP, que a rapaziada não conhecia, tipo, tanto assim, né? Como é hoje e tudo mais, então era mais da hora trocar PVP com os caras. E a comunidade era muito massa, tá ligado? Tudo que acontecia e tudo mais, parecia que tipo, todo mundo sabia o que tava acontecendo, porque tinha, tipo, um jornal, parecia isso, tá ligado? E era muito foda isso. Mas eu lembro também, tinha rivalidades e tudo mais. E a nossa FAQ, por causa de uma dessas rivalidades, sofreu uma traição, tá ligado? E isso acontecia todo tempo, não era só na nossa. Só que, tipo, desmotivava, mas também era motivo de você começar de novo, tá ligado? De crescer mais uma vez
e que você aprendeu que não é pra você também recrutar todo mundo, entendeu? E eu lembro muito que um youtuber que acendeu bastante nessa cena do Classic e tudo mais nesse servidor foi o Nerdstone, que ele apresentou mais ou menos mais 50 episódios lá no canal dele, e era muito legal o conteúdo dele, era um conteúdo engraçado, de estratégia, ele sempre trazia coisa nova e sempre inventava essas coisas assim, era muito massa. E a própria Steph também ajudava muito esses criadores de conteúdo, mesmo sem o login e tudo mais, a Steph ainda ajudava, tipo, em questão de eventos, essas coisas assim, e a comunidade era sempre muito junta a isso, então sempre se mantinha viva mesmo sem o apoio do login, que era uma figura muito importante na época e tudo mais. E eu lembro também que veio o Factions Lava, que nem eu e o Light jogamos, mas não vou tirar crédito desse servidor, porque foi um servidor que rendeu bastante, assim, pros youtubers. Só que eu sabia que esse seria um dos últimos Factions do Sky Survivor. Porque um tempo depois explodiu a maior polêmica envolvendo a Sky Network. E alguém também que a gente não falou ainda nesse vídeo, mas que estava presente na história o tempo inteiro. O Aladdin. Eu acho que era Azalin, viado. O Aladdin. O Sky Survival começou nas mãos do Lugin, do CF e do Deco. E com o tempo, o Aladdin entrou no meio como Master, virando basicamente o braço direito do Lugin. A partir daqui, vocês me perdoem qualquer tipo de erro que tiver na história, porque tive que caçar tweet, coisa muito antiga pra entender o que de fato tinha acontecido aqui, mas vamos lá. O problema foi que surgiram acusações de um ex-membro da equipe do Sky contra o Aladdin, por causa de alguma coisa que tinha acontecido entre eles. Com o tempo, provas surgiram para embasar essas acusações e a imagem do Aladdin foi sendo manchada de pouco em pouco. Não bastando isso, quando o Sky Survival trocou de nome para Red Sky, que é o que muita gente conhece hoje, o domínio do servidor foi todo para as mãos do Aladdin, e algumas semanas depois uma notificação no site apontava que o Lugin tinha saído da equipe do Sky Survival. Bom, a verdade por trás dessa polêmica toda, o que a gente acredita que aconteceu foi que o Aladdin tinha 35% do domínio do servidor e o Lugin os outros 65%, isso de acordo com o tweet do próprio Lugin na época. E sem ele perceber, o servidor e tudo aquilo que ele construiu ao lado do Deco e do CF foi roubado dele. Isso com base em alguns tweets que o Lugin postava na época e alguns vídeos que ele postou falando disso depois. Enquanto a Red Sky acontecia e continuava lançando servidores e coisas novas lá, o Lugin lançou um servidor separado só dele, que ele intitulou como Sky Minigames 2.0. E os vídeos que ele postava no servidor eram o lugar que ele tinha para descontar toda a raiva que ele tinha no servidor antigo. Pra não ficar OP, eu não quero que seja muito distante a diferença entre o player que nunca vai comprar VIP e o player que vai comprar o VIP Zeus. Eu quero que o player que é player normal nunca vai gastar um centavo no servidor porque ele não pode. Eu quero que ele bata de frente com o VIP Zeus e drope o VIP Zeus na porrada e regaça a cabeça dele, maluco. Não quero ficar aqui enchendo meu bolso tag por R$500, mano. Aí, mano, o recado tá dado, velho. Quer jogar naquela porra lá? Que ninguém dá a mínima pra você? Que ninguém tá pouco se fudendo se o seu jogo é agradável, se o seu jogo é bom, se o seu jogo é divertido, que você não pode nem ter alguns comandos, tipo barra skin, pro seu personagem ficar mais bonito, sem você pagar naquela porra? É isso que você quer? E é aqui que a gente vai parar. Depois da treta da Red Sky, tem muita coisa na história de Factions que a gente ainda precisa falar. Novas mecânicas, novos servidores, novos youtubers e uma nova era para Factions pós Sky Survival. Mas isso é no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, deu um trabalho gigantesco fazer esse vídeo, então eu espero realmente que você tenha gostado. Considere deixar o seu like aí embaixo, porque isso me ajuda de uma maneira que vocês não têm ideia, e já aproveitar e se inscrever aqui no canal. E também aproveita e compartilha esse vídeo para quem viveu essa época de ouro de Factions, ou para quem você acha que vai ter um mínimo de interesse em conhecer tudo isso que a gente contou hoje para vocês. E ativa as notificações, porque logo mais vem a parte 2 disso, contando o resto da história envolvendo o fim do Sky Survival e a queda do melhor modo de jogo que já passou pelo Minecraft. Esse foi um tributo a Minecraft Factions, parte 1.